A outra palavra é a palavra que tem a ver a expressão reino de Deus, que já foi tudo que vocês quiserem, menos o que Jesus ensinou. Reino de Deus já foi nos dias do imperador Constantino, o reino de Deus tinha chegado. Aquele pessoal que recebeu os benefícios, os cristãos traumatizados, depois de quase 4 séculos de perseguição e morte, não aguentavam mais serem comidos por animais ou mortos nas arenas. Quando apareceu alguém que pegou um lencinho branco e disse: olha, vou ajudar vocês, e começou a dar dinheiro, isentá-los de impostos, fazer os bispos pobres, simples, ignorantes, se tornarem verdadeiros sacerdotes romanos, com acesso às cortes, respeitados, com acesso aos palácios. Não demorou 40 anos, estava tudo corrompido. Tinha virado outra coisa. Eles nomearam Constantino o 13º apóstolo, e aquilo ali foi o verdadeiro reino de Deus. Houve aqueles que escatologizaram o domínio de Constantino, dizendo que em Constantino Jesus tinha voltado. Que Constantino era o cumprimento da promessa apocalíptica da volta de Jesus num cavalo branco, escrito ao lado do verbo de Deus, porque Constantino é quem está dando liberdade para nós sermos os proclamadores da palavra de Deus nesse novo mundo. Então, o reino de Deus já foi a chegada do Império Romano, que se tornou cristão para fins políticos. O reino de Deus já foi todo tipo de dominação de principados europeus que se deixaram levar por interesses políticos e adotaram a fé do cristianismo. Então, para aquele pessoalzinho ali, o reino de Deus tinha chegado. Como se você chegar para um bom protestante de carteirinha, ele vai dizer que nos dias de Calvino, o reino de Deus baixou lá em Genebra, desceu, e houve um período de reino de Deus onde até os juros bancários eram determinados por Calvino, onde não se fazia nada na cidade sem a anuência de Calvino, que era a expressão imediata, circunstancial e geracional do reino de Deus. A mesma coisa aconteceu em todos os outros lugares. Na Inglaterra foi tão assim que o rei da Inglaterra passou a ser a própria expressão do líder da igreja e a expressão do reino de Deus, porque nele havia convergência do poder do reinado monárquico e do poder da igreja, fundidos num homem só, como ainda é até hoje. Vocês viram na coroação do Charles, como ele foi ungido cabeça da igreja da Inglaterra, tanto quanto foi coroado rei da Inglaterra, está presente lá. Como na fundação dos Estados Unidos. Foi exatamente a mesma coisa. Eles foram para lá com a doutrina do Destino Manifesto, onde eles seriam o novo Israel, porque ninguém cria mais que Israel iria voltar para a Palestina no século XVI, ninguém cria. Israel já tinha dado tudo que tinha que dar na cabeça dos cristãos. E aí eles achavam, aqueles cristãos que migraram, que atravessaram para a colonização do Novo Mundo, chegaram lá com essa doutrina de que nós somos o novo Israel, a nova Jerusalém nós vamos realizar, a nova escatologia, a nova consumação do reino de Deus, somos nós os promotores dela. E você vê até o dia de hoje, os Estados Unidos da América e as igrejas americanas, na influência que levam para o mundo inteiro, levam essa influência que está presente aqui no Brasil. O Brasil só vai se sentir
um país cristão não quando houver uma população obedecendo Jesus e o Evangelho. Não, isso é bobagem. A igreja não obedece nem Jesus nem o Evangelho. Os pastores não obedecem nem Jesus nem o Evangelho. Os padres também não. Então, somados católicos e protestantes, nós já somos um país cristão. Sem dizer que quem mais obedece o Evangelho no Brasil, frequentemente, são os espíritas kardecistas, nas suas práticas, nas suas boas obras e na sua discrição. São mais parecidos com o que Jesus mandou a gente viver, amando a Deus no próximo, do que sejam os católicos ainda majoritários ou os evangélicos querendo se tornar majoritários. Agora, todo mundo quer poder. Reino de Deus para um evangélico hoje, vocês viram nos últimos 4 anos que eles sentiam que o reino de Deus tinha chegado. A grande declaração é: Deus mandou esse servo. Esse homem é o nosso ser messiânico que veio abrir as portas do reino de Deus. E o reino de Deus era dinheiro, prefeito só recebe se for da mão do pastor, era grana para colocar nos canais e nas rádios cristãos verbas desproporcionais ao alcance deles. O reino de Deus era boicotar as mídias que têm verdadeiro alcance de audiência, mas os pastores ficavam felizes dizendo o dinheiro que iria para a empresa tal de comunicação está vindo para nós, que coisa boa, é o reino de Deus sobre nós. É a tal da teologia do domínio, do reinar em glória com Cristo no mundo. Isso é para eles o reino de Deus. É essa dominação que Jesus disse: tal não seja assim entre vós. Jesus disse: entre vós não será como é entre os governadores, os príncipes, os reis e os imperadores. Não, isso é o mundo. Entre vós não será assim, ao contrário. O menor é o maior, o que serve é o proeminente. Aquele que dá a sua vida é quem está ranqueado invisivelmente aos olhos de Deus, de tal maneira que ninguém enxergue ninguém. Que quanto mais o serviço seja feito em amor, sincero, discreto, sem trombeteamento farisaico, sem ficar na esquina dizendo: ó Deus, obrigado, porque tu me deste a bênção de dar uma oferta enorme que salvou a nossa igreja. Tudo isso é obra de fariseu, de hipócrita, de mascarado, mas é isso que vocês chamam de reino de Deus. O reino de Deus está crescendo. Aí o que é? Compramos mais uma rádio. O reino de Deus está crescendo. O que é? Ganhamos mais um canal de televisão. O reino de Deus está crescendo. O que é? Fizemos um templo em Cuiabá para 80 mil pessoas. O reino de Deus está crescendo. O que é? A estatística demonstrou que tem mais evangélicos agora do que no censo anterior. O reino de Deus está crescendo. Por quê? Porque a nossa bancada de crentes aumentou. O reino de Deus tem todas as caras que você queira, menos aquela do Evangelho segundo Jesus. E aqui se diz que Jesus ia por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas e pregando. Era algo que ele fazia continuamente. Era o grito de libertação que Paulo dá em Colossenses 1,13, quando diz: ele nos libertou do império das trevas. Do império das trevas. Note bem a denúncia contra os romanos, subjacente, porém presente, porque o único império nos dias de Paulo era o romano. Do conhecimento dele, na visibilidade do mundo dele, era o Império Romano. Aí ele usa justamente essa
palavra, essa designação de governo, de dominação multirreino, espalhada por todos os países onde os romanos alcançaram, e ele chama isso de império das trevas. E diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou pela conversão, pela regeneração, pela metanoia, pelo arrependimento, pela nova consciência, pela mudança de caráter, de sentimento, de emoção, de conduta, de atitude crescente na direção do mandamento, do amor que se expressa no trato relacional para com a vida, segundo Jesus ensinava, ensinando o reino de Deus. E, sobretudo, ensinando que o reino de Deus não vinha com visível aparência. O reino de Deus jamais seria Constantino, chegando no quarto século, se os cristãos traumatizados de sofrimento não tivessem aberto mão da consciência do evangelho sobre o reino de Deus e abraçado o subterfúgio que destruiu o ocidente da terra até o dia de hoje, porque criou o cristianismo, que é uma perversão do evangelho e é o pior inimigo do evangelho simples de Jesus. Então, Jesus disse e dizia: o reino de Deus não vem com visível aparência. Não procurem aqui, ali, nem acolá. Se alguém disser, está no deserto, não vão atrás. Se alguém indicar uma montanha sagrada, santa, onde esteja o reino de Deus, é mentira. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência. Só virá com visível aparência quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando vier o Filho do Homem. Aí o reino de Deus virá com visível aparência. Por enquanto, Jesus disse, afirmou, asseverou e garantiu que o reino de Deus não tem nenhuma visibilização. Eu me lembro quando o Robert Schuller construiu a Catedral de Cristal lá em Orange County, na Califórnia, e ele tinha a jactância de dizer que era a catedral mais bonita do mundo, que aquilo tinha sido erguida para a glória do reino de Deus. Aí aquilo não sobreviveu à vida dele. Ele ficou velho, não podia mais tocar, era ele que era só o charme do lugar. O filho não conseguia tocar. Conclusão, o lugar implodiu. Quem comprou foi a Igreja Católica e fez uma catedral católica lá que está sendo utilizada para cultos bonitos, para missas bonitas, porque o lugar é bonito, só isso. Mas o reino de Deus não vem com visível aparência. Jesus disse, e a expressão é cunhada em Lucas, no capítulo 17, quando ele diz, o reino de Deus está dentro em vós. E ele ensina, portanto, aonde ele vai, as pessoas a abrirem o coração para a realeza do mandamento de Deus, do amor de Deus, da obediência ao mandamento de Deus, que não era uma decoreba da Torá, nem disso nem daquilo, era o aprendizado do ensino dele, que só vai crescer aos nossos sentidos à medida em que a gente prossiga em Mateus. O reino de Deus é a obediência ao mandamento de Deus. O reino de Deus é o reinado da soberania de Deus no meu coração, sobre os meus pensamentos. É a submissão da minha mente à mente de Cristo. É a adoção dos valores e dos significados de Jesus para a minha vida. Quando eu me disponho a olhar assim, a viver assim, a interpretar assim, a ser assim, o reino de Deus me habita. E eu sou um cidadão do reino.
Ou, como Paulo gostava de dizer, nós nos tornamos, quando somos esses seres habitados pelo reino de Deus, somos embaixadores de Deus nesse mundo tenebroso. Como Pedro disse, no qual nós resplandecemos como luzeiros do mundo. Isso é o reino de Deus que Jesus anunciava, essa submissão ao mandamento de Deus, onde há vida. No mandamento de Deus há cura. No mandamento de Deus que é amor, existe saúde mental. Existem todas as formas de atendimento para a necessidade humana, de melhoramento para a vida humana. Quando você entende, internaliza e deixa o reino se expandir dentro de você, como nós terminamos no dia de ontem, falando de discipulado.